pais procuram ajuda médica para fazer uma pergunta muito preocupante. Será que o pênis do meu filho está crescendo? E quem nos recebe é o Dr. Kleber Sayeg, ele que é urologista pediatra. Tudo bem, doutor? Bem, bom dia. Bom dia. Doutor, uma pauta muito interessante, muito preocupante também, né, doutor? É uma preocupação extremamente comum. Sim. Né? Os pais estarem preocupados, às vezes procede. Sim. Às vezes realmente tem problema. Às vezes não, é uma questão de idade. Mas sim, é uma preocupação extremamente comum. E muito importante procurar a ajuda do especialista, Com certeza. doutor. Doutor, vamos esclarecer as dúvidas? Vamos lá? Vamos lá. A melhor forma de saber é passando no especialista e avaliando. Existem situações que o pênis ele parece pequeno, mas a criança ainda não entrou ou na puberdade ou ainda está numa faixa etária ainda que ainda vai se desenvolver, que não tem nada de errado. Outras tem que avaliar a idade óssea, se está dentro do comprometimento, se a criança está se desenvolvendo como um todo. Isso tudo é feito pela parte clínica, mas existem situações que elas são cirúrgicas, ok? E que o pênis fica realmente embutido, então tem que ser avaliado por um especialista. Quando eu avalio, né, o especialista avalia, ele vai saber se está dentro do desenvolvimento normal para a idade, ok? Ou se tem alguma conformação que esteja alterando o comprimento do pênis. O comprimento do pênis ele pode ser normal, mas ele pode estar embutido. Existem pênis também pequenos, algumas doenças que fazem isso, e que às vezes a gente precisa entrar com um hormônio para melhorar. Mas não é o comum. O mais comum é estar embutido. Nós temos algumas doenças de cunhos congênitos, né? Como uma hipospádia, algumas situações que podem deixar epispádia e que faz o pênis realmente ser menor, a haste peniana ser menor. Essas doenças são mais raras, mas elas existem. Outra situação é o desenvolvimento orgânico da criança ainda não ter entrado na puberdade. A terceira etapa é a pele do escroto. Ela está numa conformação que é uma variante da normalidade e abraça o pênis. Tá? Ela pode ter uma conformação que abraça totalmente a pele do escroto, totalmente o pênis, 360 graus, ou graus menores, 270, 180 graus. E na medida que ela abraça o pênis, ela embute, deixando o pênis com uma aparência muito menor do que ele realmente é. E aí a gente tem que fazer uma correção cirúrgica para melhorar isso. Uma vez feito o diagnóstico, a gente chama isso daí de transposição peno-escrotal, porque a transposição da pele do escroto abraçando o pênis, e geralmente quando tem essa transposição peno-escrotal, existe uma outra etapa associada chamada asa peno-escrotal. Então, aqui está o pênis, a pele do escroto tem que fechar aqui. Em vez dela fazer isso, ou ela abraça totalmente o pênis, ou ela fica parcialmente abraçando o pênis. Isto embute. Na medida que a criança engorda, ou mesmo quando é adulto ele vai engordando, a pele, a gordura pubiana vai fazendo isto e a haste peniana vai sumindo, porque a gordura da pele do escroto vai encobrindo o pênis. Associado a isso, na base da pele do escroto com o pênis, ela tem que fechar aqui. E nestes pacientes ele fecha aqui, onde termina os corpos cavernosos e começa a glande. Ele fecha assim, fazendo uma asa peno-escrotal. Tudo isso faz com que, ao olhar o pênis, é um pênis muito pequeno. Na verdade, ele é embutido. Esta é uma doença que, quando a criança é magra, meio que disfarça. O pênis fica pequeno, mas não parece tão. Na medida que engorda, mesmo que fique adulto, né, engordou, automaticamente ganha uma gordura pubiana e ele fica menor ainda. Isso a gente corrige. As complicações do micropênis, né, ou na verdade o termo seria o pênis embutido, né? O micropênis a gente acaba tratando clinicamente, mas assim, quando ele é embutido, de qualquer forma vai causar um mal-estar
né? A criança e o adolescente, o adulto, fica retraído, achando que é pequeno, né? E uma forma que a gente corrige muito tranquilamente, fazendo uma plástica peno-escrotal e desembutindo e fazendo com que a haste peniana fique muito maior, né? A preocupação é sempre a parte estética e psicológica pela retração, por embutimento pessoal, com a preocupação de que não é grande o suficiente ou não tem o tamanho adequado. Dr. Kleber, estou muito feliz agora. O Dr. Kleber é o nosso consultor na nossa pauta, né? Urologia pediátrica. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação tão especial. Recebemos muitos elogios da nossa matéria e eu tenho certeza que os pais ficarão muito bem informados sobre o assunto micropênis, doutor. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Programa Momento Medicina. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.